Sejam bem-vindos a mais um curso em DVD, mais uma videoaula. O meu nome é Ana Paula e hoje a gente vai tratar sobre contratação por prazo determinado. Então a gente vai ver aí, como diz o subtítulo desse curso, algumas regras gerais e a questão principalmente da prevenção de riscos. Vamos ver as modalidades que as empresas têm para contratar por prazo determinado, quais são as regras da CLT para isso, existem diversas regras aí que têm que ser obedecidas, e como é que se rescinde esses contratos, o que pode acontecer aí nas rescisões. Bom, a gente vai iniciar com os conceitos gerais que estão previstos lá no artigo 443 da CLT. Então, o parágrafo 1º do artigo 443, ele nos diz que considera-se de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo pré-fixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. Então, isso significa o quê? Que o contrato de prazo determinado, em princípio, ele só pode ser feito nessas três situações, né? Então, a gente tem que ter aí alguns motivos, uma motivação para o contrato de prazo determinado. Então, a gente vai ter sempre um contrato onde a gente tem o início do contrato e um término. Esse término pode ser certo, com uma data certa, que é o caso, por exemplo, do contrato de experiência, ou ainda com uma data aproximada, que é o caso dos contratos de safra, de obra, que muitas vezes não tem como se colocar um ponto final, um dia certo no qual ele vai terminar. Bom, então quais são os requisitos para se contratar por prazo determinado? Eles estão previstos lá no parágrafo 2º do artigo 443 e dizem assim: serviço cuja natureza ou transitoriedade justifica a predeterminação do prazo, atividades empresariais de caráter transitório e o contrato de experiência. Então, ali na letra A, serviço cuja transitoriedade justifique a predeterminação do prazo. Aqui se encaixam todos os contratos por prazo determinado que são determinados pelo evento. Por exemplo, o contrato de safra, que é uma atividade transitória, o contrato de obra, que é uma atividade transitória, e aqui entram também todas as contratações que são feitas, por exemplo, na época do Natal, na época da Páscoa, na época do Dia das Mães, na época de grandes movimentos do comércio ou de grandes movimentos da indústria. Todos os anos aí a gente tem notícia, né, de contratações por prazo determinado. Então, essas contratações por prazo determinado, elas vão se ligar a determinados eventos. Então, a gente tem um evento transitório, ou seja, uma atividade sazonal. Por exemplo, vamos pegar aí o exemplo de o comércio na época do Natal, que é uma das contratações mais clássicas por prazo determinado. Então, eu tenho uma determinada loja, no período ali que vai de novembro até janeiro, fevereiro, ela precisa de mais 10 vendedores para atender a demanda. Então, nessa atividade sazonal, ela pode contratar esses trabalhadores por prazo determinado, apenas para esses meses, para cobrir a lacuna desses meses, porque depois que passa essa temporada, ela não tem mais necessidade daquelas 10 pessoas, ela volta ao seu quadro normal, tranquilamente. Atividades empresariais de caráter transitório é uma coisa mais difícil da gente ver na prática. Se trata aqui das empresas constituídas para um determinado evento. Então, o contrato de trabalho, ele é assinado, ele é feito apenas para o prazo de duração da empresa. Vamos pensar numa empresa que é constituída, por exemplo, para a organização de um determinado evento. A organização, vamos pegar um exemplo futuro, a Copa do Mundo. Vamos dizer que eu tenho uma empresa constituída apenas para celebrar, para fazer a Copa do Mundo, para trabalhar num determinado ponto da Copa do Mundo. Então, essa empresa, ela vai ser constituída com um prazo determinado. Por exemplo, essa empresa vai durar 1 ano. Antes da Copa e depois da Copa, ela tem 1 ano de duração. Então, ela contrata os seus funcionários para aquele 1 ano, por prazo determinado. E aí ela tem a vantagem de ter rescisões mais baratas, como a gente vai ver adiante, né? Ela tem aí a vantagem, principalmente, vai ser redução de custo na rescisão. Então, aqui a gente tem uma empresa transitória, que tem prazo para iniciar e terminar, e também contratos de trabalho, que tem prazo para iniciar e terminar, de acordo com a duração do próprio empregador. E, por último, a modalidade mais comum do contrato por prazo determinado é o contrato de experiência, né, onde a gente tem aí algumas regras que a gente vai ver em seguidinha.
e que têm que ser obedecidas em questão de duração e de prorrogação. Então, falando em duração e prorrogação, o 445 da CLT, ele vai nos dar os prazos de duração do contrato por prazo determinado e vai nos dizer como é que funciona a prorrogação desses contratos. Então ele diz assim, o contrato por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 anos ou de 90 dias, no caso dos contratos de experiência. É de se ressaltar que não existe tempo mínimo para a contratação por prazo determinado, mas a fiscalização do trabalho, na maioria dos casos, aconselha que os contratos não sejam celebrados por menos de 15 dias. Então a gente tem, lá naquela letra A e B que nós vimos ali, então, serviços sazonais, né, o caso do comércio, da indústria, da safra, da obra, nos serviços sazonais e nas atividades empresariais de caráter transitório, esse contrato por prazo determinado pode durar até 2 anos. No contrato de experiência, ele pode durar, no máximo, 90 dias. Então, ali onde a gente viu letra A e B, 2 anos de duração, letra C, que é o contrato de experiência, no máximo 90 dias. Dentro desse período de duração, seja de 90 dias ou de 2 anos, a gente pode ter apenas uma prorrogação. Caso tenha mais de uma prorrogação, o contrato automaticamente vai se transformar em prazo indeterminado. Então, dentro desses 2 anos, por exemplo, vamos dizer que eu faça aí um contrato de obra, né, da construção civil para 1 ano e meio. Então, desse 1 ano e meio, eu posso ter um período, por exemplo, de 6 meses e prorrogar por mais 1 ano. Né? Então, eu tenho, em qualquer modalidade deles, mesmo nos mais longos, apenas a possibilidade de uma única prorrogação. Quando a gente faz um contrato longo, aconselha-se, por exemplo, vamos voltar no exemplo lá do contrato de construção civil, contrato de obra certa, que se chama, por 1 ano e meio. Então, aconselha-se que eu tenha um período inicial mais curto e um período depois da prorrogação mais longo. Por quê? Porque no período inicial mais curto, eu tenho condições aí de conhecer esse funcionário, de ver se ele realmente atende à demanda da empresa, né, se ele realmente interessa para a empresa, e o empregado, por seu lado, também avaliar se aquele contrato lhe serve, se aquela função lhe serve. Por que isso? Porque a gente vai ver adiante que a rescisão antecipada tem alguns custos. Então, no contrato longo, é interessante que eu tenha uma primeira fase menor, que pode ser aí de 3, 4, 5, 6 meses, conforme o tempo do contrato, e depois, caso tenha aí uma boa relação de emprego, se prorroga por mais tempo, fazendo aí todo o contrato necessário. Então, a gente deve observar essas regras para que não se tenha custos que poderiam ter sido evitados, né? Por exemplo, se eu faço um contrato direto de 1 ano e meio, chegou 4 meses e aquele funcionário não se adaptou, não rendeu o que a gente tinha pensado, eu teria que fazer uma rescisão antecipada com um alto custo. Então, é aconselhável sempre ter um período mais curto inicial e, aproveitando a prorrogação, aí se joga esse contrato para o tempo necessário. Bom, o contrato por prazo determinado, muita gente tem entendimento pensa que ele ou não tem carteira assinada ou ele é um contrato temporário. Não, na verdade, ele é um contrato com carteira assinada, né, com registro de empregado, com todos aqueles requisitos de admissão normais, e a vantagem dele de redução de custo é apenas na rescisão do contrato. Durante o contrato, os custos são os mesmos que se teria com um empregado que fosse por prazo indeterminado. Então, ele tem direito à assinatura na carteira de trabalho, consequente registro, remuneração conforme a categoria profissional, assegurado o valor do salário mínimo sempre, férias de 30 dias, acrescidas de 1/3, conforme a Constituição Federal, 13º de acordo com os meses que ele trabalhou no ano, depósito do fundo de garantia com alíquota de 8%, normal, pagamento da contribuição previdenciária, tanto a patronal quanto a descontada do empregado, é normal, como qualquer outro empregado, e demais vantagens que sejam asseguradas por convenção coletiva para aquela categoria profissional. Então, a gente tem aí, como vocês vejam, um quadro de benefícios e de obrigações comum, como qualquer outro empregado com carteira assinada. Na admissão desse empregado, é obrigatório o exame médico admissional,
também. Quando a gente trabalha com contrato por prazo determinado, muitos eventos podem ocorrer durante esse período, ainda mais quando se trata de um contrato longo, que pode durar até 2 anos. Então, uma primeira situação e que costuma gerar bastante dúvidas é a questão da suspensão do contrato por prazo determinado. Então, a gente tem aí determinados eventos que podem acontecer durante a relação de emprego e que vão determinar que esse contrato fique suspenso. Então, a gente tem que pensar sempre qual é a melhor situação para que se possa definir isso em contrato de trabalho. Então, essa discussão ela vai começar quando a gente tem a questão da contagem desse contrato. Então, a gente tem aí diversas opiniões, né? Por exemplo, eu tenho lá um contrato de safra de 1 ano. Então, vamos dizer que no meio desse contrato, quando chega lá 4, 5 meses de contratação, esse empregado entrou em benefício previdenciário. Como é que eu faço? Eu suspendo o contrato, eu continuo contando? É isso que a gente vai ver agora. Então, a gente tem algumas situações aí comuns de acontecer. O auxílio-doença, o acidente ou a doença do trabalho, que é equiparada, e o salário-maternidade, né, que podem acontecer na vigência desse contrato. O auxílio-doença talvez seja o benefício mais comum e também que gera mais complicações na hora de se suspender o contrato por prazo determinado. Então, dentro da doutrina, como a gente não tem na CLT, infelizmente, um artigo taxativo sobre isso, dentro da doutrina e da jurisprudência, a gente encontra 3 entendimentos diferentes sobre a questão do auxílio-doença dentro do contrato por prazo determinado. E aqui a gente está falando tanto do auxílio-doença comum, quanto do auxílio-doença gerado por acidente ou por doença do trabalho, auxílio-doença acidentário. Então, vamos ver quais são essas linhas de entendimento. A gente tem uma primeira linha de entendimento que entende que o contrato deve ficar suspenso e se baseia lá no artigo 476 da CLT, que vai nos falar sobre a suspensão do contrato nos casos de enfermidade. Claro que a CLT, isso é uma redação original da CLT, lá de 1943, na época que não existia esse nome auxílio-doença. Então, os doutrinadores e a jurisprudência que vai por esse caminho entende que se aplica o 476. O que significa isso? Que o contrato vem sendo contado até o início do benefício previdenciário, ou seja, passou o tempo trabalhado, passaram os primeiros 15 dias de atestado, suspende o contrato, o funcionário entra em auxílio-doença e quando ele retorna, reinicia-se a contagem. Então aí vai se verificar a suspensão do contrato. Então, por exemplo, eu tenho lá um empregado que tinha um contrato de 6 meses, quando chegou nos 4 meses ele entrou em auxílio-doença. Então, lembrando sempre que a suspensão ocorre no benefício e não no atestado, né? Então, suspendo a partir do 16º dia de afastamento. Quando ele retornar, ele trabalha mais 2 meses e aí se extingue esse contrato por término. A segunda corrente, ela opta pela não suspensão do contrato, por analogia ao artigo 472, parágrafo 2º da CLT, que fala, na verdade, sobre a questão de afastamento dos militares. Então, essa corrente doutrinária e jurisprudencial, ela faz uma analogia e diz que no contrato por prazo determinado, ele segue fluindo mesmo com o funcionário afastado. Ou seja, mesmo que eu não tenha aí remuneração, não tenha custo, esse contrato continua contando e faz-se a rescisão por término quando chega o dia que foi combinado para o final desse contrato, mesmo que o funcionário ainda esteja afastado. Então, é uma corrente não tão comum da gente ver quanto à suspensão do contrato, mas ela existe, inclusive, em decisões de tribunais. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Existem tribunais que entendem que o contrato continua contando, mesmo com o funcionário afastado, que ele chegou no término, deve ser feita a rescisão. O que isso tem de consequência? Se eu deixar para rescindir esse contrato, lá quando o funcionário voltar, eu já vou ter aí um contrato por prazo indeterminado, porque já passou o término, né? Então essa é a consequência principal. E aí teria que se pagar todas as verbas rescisórias do contrato por prazo indeterminado comum. A terceira corrente, que é a mais plausível e a que deve ser utilizada no dia a dia, é prever no contrato de trabalho, quando se celebra o contrato de trabalho,
o que vai acontecer em caso de suspensão. Então aí eu teria duas opções. Ou eu coloco uma cláusula no contrato dizendo que ele fica suspenso em caso de benefício previdenciário, ou eu coloco uma cláusula no contrato dizendo que ele não fica suspenso e que ele continua fluindo normalmente. Então, para a gente ter uma ideia, a cláusula pela suspensão do contrato, ela diria mais ou menos isso. Cláusula número tal do contrato de trabalho: em caso de um empregado vir a gozar benefício previdenciário motivado por doença ou acidente do trabalho, este contrato de trabalho será suspenso na forma do artigo 476, sendo retomada sua contagem quando da alta previdenciária. Então, uma cláusula bem simples e bem clara, né, dizendo sobre a suspensão do contrato. Caso se opte pela não suspensão do contrato, a sugestão de cláusula é essa: em caso de um empregado vir a gozar benefício previdenciário motivado por doença ou acidente, este contrato de trabalho continuará fluindo normalmente até seu término, sem interrupção. Caso o prazo fatal recaia durante a percepção do benefício, a rescisão será efetivada, pagando-se todas as verbas de direito, sendo o empregado previamente comunicado por telegrama dos termos e datas do seu desligamento. Ou seja, aqui eu acordei com o empregado que o contrato continua fluindo. Claro que é bom lembrar que durante o prazo de suspensão não se paga salário, né? Ele está recebendo benefício previdenciário, mas o tempo do contrato continua fluindo, e quando chegou o dia do término, eu vou avisar esse empregado por telegrama com AR ou carta com AR, né, aí uns 2, 3 dias antes, avisando que o contrato dele está sendo encerrado por término e dando aí data, hora, local, para ele comparecer ao carteira de trabalho para fazer a baixa e receber as verbas rescisórias. Então, fica bem clara a situação. Quando é que a gente opta pela suspensão ou pela não suspensão? Bom, é interessante a gente pensar o seguinte: quando eu tenho um contrato sazonal, por exemplo, eu contratei um empregado por prazo determinado para trabalhar no comércio na época do Natal. Então vamos pensar o seguinte: chegou ali em dezembro, esse empregado entrou em auxílio-doença ou sofreu um acidente do trabalho. Se eu suspender o contrato dele, quando ele retornar do benefício, provavelmente a época que eu precisava dele já passou. E aí não me adianta mais ter aquele empregado de retorno. Então, nas atividades sazonais, comércio, indústria, safra, obra certa na construção civil, é mais interessante a gente optar pela não suspensão do contrato. Porque muitas vezes esse empregado, quando retornar, ele já não tem mais serventia, porque a época que se precisava dele já passou. Ao contrário do contrato de experiência, onde pode-se tranquilamente suspender o contrato. Mas no contrato de experiência aí fica por vontade da empresa como é melhor de lidar com isso. Mas nos contratos sazonais é melhor que a gente tenha essa cláusula no contrato de trabalho, optando pela não suspensão, né, para evitar aí custos que vão ser desnecessários. Sempre lembrando que, se o empregado se afastar por acidente ou doença do trabalho, durante todo o período de afastamento, eu devo depositar o fundo de garantia, conforme lá o decreto 99684, que é o regulamento do FGTS. Então ele diz que durante o prazo de afastamento de acidente e doença do trabalho, eu deposito o fundo de garantia normalmente. Nos contratos por prazo determinado não é diferente. Tem que depositar o fundo, tanto se optando pela suspensão quanto pela não suspensão, enquanto durar esse contrato. Vamos dizer que eu opte pela não suspensão, o contrato continua fluindo. Até quando eu vou depositar fundo? Até o término do contrato. Se eu optei pela suspensão, eu vou depositar fundo durante todo o período que esse contrato ficar suspenso. Então, a gente tem aí o depósito obrigatório do fundo de garantia, doença e acidente do trabalho. A outra situação que a gente tem, que pode ocorrer também durante um contrato por prazo determinado, é o evento do salário maternidade. Ou seja, a empregada que foi contratada por prazo determinado, estava ou ficou grávida durante esse contrato e vem a ocorrer o parto durante o contrato. Claro que isso vai ser mais comum dentro dos contratos mais longos. Bom, aí a gente tem um tratamento específico na CLT, que é o artigo 131, inciso 2º da CLT, que nos diz que o período do salário maternidade é computado normalmente dentro do contrato por prazo determinado. Então, o que acontece? Quando for salário maternidade o benefício, o contrato segue
contando normalmente durante o período do afastamento. Então, aqueles 4 meses do salário maternidade, eles entram na contagem do contrato por prazo determinado. Se por um acaso o contrato terminar antes do retorno da empregada, aí a gente deve fazer uma comunicação por telegrama ou carta com a R, comunicando o término do contrato e marcando aí data, hora, dia para essa empregada comparecer para receber as verbas rescisórias. Mas durante o período de afastamento dessa empregada, a gente vai continuar contando o contrato, ele continua fluindo normalmente. Então, no salário maternidade não há polêmica, porque tem um tratamento específico lá no 131 da CLT. Bom, vamos falar um pouco sobre a rescisão desses contratos. Então, como eu disse para vocês no início, a grande diferença do contrato por prazo determinado e do indeterminado é na rescisão, porque aí a gente tem os custos um pouco mais baixos do que a rescisão de um contrato comum. Então, aqui a gente vai pagar o quê? Saldo de salários, férias vencidas e proporcionais, claro que férias vencidas vão acontecer só nos contratos mais longos, 13º salário proporcional, salário família, se for o caso. Aqui a gente não tem aviso prévio, então a gente não tem aviso prévio, não tem multa do fundo de garantia. Quando a gente for pagar, o prazo de pagamento dessa rescisão é o primeiro dia útil após o término do contrato. Então, o pagamento deve ocorrer impreterivelmente nesse primeiro dia útil após o término. Quanto ao fundo de garantia, ele vai ser depositado na guia rescisória do fundo, também no primeiro dia útil do término do contrato. O que vai ser depositado no fundo? O fundo de garantia sobre o saldo de salários e o fundo de garantia sobre o 13º, em guia rescisória, porque no término do contrato, o empregado vai poder movimentar essa conta e sacar o que tiver lá depositado durante o contrato, certo? Então, ela é primeiro dia útil tanto para pagamento quanto para depósito do fundo e gera saque da conta do fundo de garantia para o empregado. Bom, a grande diferença aqui acontece quando a gente antecipa o término desse contrato. Por isso que eu disse para vocês que é muito importante a gente tentar ao máximo evitar a antecipação do término, porque a antecipação do término, ela vai gerar mais custos, né? Ela pode gerar multa, ela pode gerar aviso, conforme a gente já vai ver. Então a gente tem, em primeiro lugar, para determinar como é que se faz a antecipação de contrato, a gente tem que verificar no próprio texto do contrato se a gente tem lá uma cláusula que assegure o direito recíproco de rescisão antecipada. O que significa isso? É uma cláusula que diz mais ou menos assim: a qualquer tempo, qualquer uma das partes poderá rescindir esse contrato antes do término ou antecipadamente. Se eu tiver uma cláusula nesses moldes, a rescisão antecipada vai gerar determinados efeitos. Se eu não tiver essa cláusula, a rescisão antecipada vai gerar outros efeitos. Isso é uma coisa bastante interessante da gente ressaltar, porque muita gente desconhece essa regra e acaba sofrendo reclamatório trabalhista por causa disso. Então, quando o nosso contrato tiver uma cláusula de rescisão antecipada, a gente vai aplicar o artigo 481 da CLT, que nos diz assim: aos contratos por prazo determinado que contiverem cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado, aplicam-se, caso seja exercido tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo determinado. Então, no contrato que eu possuo uma cláusula de rescisão antecipada, eu vou aplicar as mesmas regras do contrato por prazo indeterminado. O que significa isso? Eu vou pagar aviso prévio e vou pagar multa do fundo de garantia para esse empregado. Então, a gente tem questão de pagar o aviso, lembrando que hoje o aviso é proporcional ao tempo de trabalho. Então, se por um acaso eu tiver um empregado contratado por 2 anos, esse aviso seria de 33 dias e não mais de 30, né? Lei 12.506 de 2011, que trouxe aí a regulamentação do aviso prévio proporcional. Então, a gente tem um custo maior com aviso prévio hoje, depois que veio a publicação dessa lei. Então, a gente tem aviso prévio e um custo de multa de fundo de garantia.
Então, se a gente opta por essa modalidade, aconselha-se a seguinte cláusula para o contrato de trabalho. Durante a vigência do presente contrato, fica assegurado a qualquer das partes o direito de rescindi-lo antes do seu termo final, aplicando-se à rescisão o disposto no artigo 481 da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, equiparando-a à rescisão sem justa causa. Então, isso é uma cláusula que assegura o direito recíproco de rescisão antecipada e que gera a aplicação na rescisão do artigo 481, com pagamento de aviso e multa do Fundo de Garantia. Então vamos ver como é que ficam essas verbas rescisórias. Iniciativa do empregador, ou seja, o empregador demitindo o seu empregado antes do término, num contrato que tem cláusula recíproca de rescisão antecipada. Saldo de salário do mês do término do contrato, aviso prévio, hoje pode durar até 33 dias, 13º proporcional aos meses trabalhados, 13º indenizado, que corresponde à projeção desse aviso prévio, férias vencidas e proporcionais com adicional de 1/3, salário família, se for o caso, proporcional ao saldo de salários, indenização adicional, que é aquela indenização que é devida quando a rescisão acontece nos 30 dias anteriores à database. Então, se essa rescisão cair nos 30 dias antes da database do sindicato, eu tenho que pagar o valor de uma remuneração a mais para esse funcionário, que é a indenização adicional. E multa do Fundo de Garantia, que é chamada de indenização compensatória, a multa que se paga normalmente das rescisões sem justa causa. Quando for iniciativa do empregado, o empregado pedindo demissão antes do término, num contrato que tem cláusula que assegure o direito recíproco de rescisão, eu vou pagar saldo de salário do mês do término do contrato, 13º proporcional, férias vencidas e proporcionais e salário família, se for o caso. Se o empregado não cumprir o aviso prévio, eu posso ainda descontar dele o valor correspondente a esse aviso, normalmente como se faria em qualquer pedido de demissão. Bom, o contrato sem cláusula de rescisão antecipada. Então eu tenho lá, no meu contrato, ele não fala nada sobre a rescisão antes do término. Ele tem silêncio nessa hora, ele só fala do término, não fala da rescisão antes do término. Se ele não disser nada, o que vai acontecer? Vai se aplicar os artigos 479 e 480 da CLT, que falam da indenização na rescisão antecipada. E que dispõe que eu devo pagar, no caso do empregador demitindo, eu vou pagar como indenização metade dos dias que faltam, e se o empregado pedir demissão, eu vou descontar dele metade dos dias que faltam. Então, como é que ficam as verbas rescisórias? Saldo de salários do mês do término do contrato, quando for iniciativa do empregador. Saldo de salário do mês do término do contrato, indenização correspondente a metade dos dias que faltavam para o término do contrato, 13º proporcional, 13º indenizado, férias vencidas e proporcionais, salário família, indenização adicional e multa do Fundo de Garantia. Quando for iniciativa do empregado, saldo de salários do mês do término do contrato, desconto da indenização correspondente à metade dos dias que faltavam, 13º proporcional aos meses trabalhados, férias vencidas e proporcionais e salário família proporcional ao saldo de salários. Ou seja, a diferença aqui é que ao invés de pagar a indenização, eu desconto dele essa indenização. Não tenho multa do fundo por se tratar de pedido de demissão e não tenho indenização adicional também por se tratar de pedido de demissão. Então, quando a gente fala de rescisão antecipada, vamos voltar um pouquinho aqui. Quando a gente fala de rescisão antecipada, o que eu escolho, né? Como é que se faz essa escolha? É melhor ter uma cláusula que assegure o direito recíproco de rescisão e pagar aviso? Ou é melhor deixar o contrato sem previsão de rescisão antecipada e pagar de acordo com 479 e 480? Bom, isso depende muito da duração do contrato. Nos contratos mais longos, é interessante que se coloque uma cláusula no contrato assegurando o direito recíproco de rescisão e dizendo que se paga aviso nessa rescisão. Por quê? Porque vamos pensar o seguinte, eu fiz um contrato por prazo determinado de construção civil por 1 ano e meio. Quando chegou 6 meses, eu quis demitir esse empregado por prazo determinado antes do término. Então faltava ainda 1 ano de contrato.
Se eu não tiver uma cláusula que assegure o direito recíproco de rescisão, eu vou pagar o que para ele? Indenização de metade dos dias que faltam. Então eu pagaria 6 meses a título de indenização. Então nos contratos transitórios, os contratos por prazo determinado mais longo, é mais interessante que se aplique o artigo 481. Nos contratos mais curtos, a gente pode perfeitamente aí pagar metade dos dias que faltam, então não vai ter previsão no contrato sobre a rescisão antecipada. É importante lembrar que sempre a gente tem contratos padrões, né, que vem lá do sistema de folha que a gente adquiriu na livraria, que copiou de um livro. Mas é interessante que o contrato seja adaptado, muito bem adaptado à situação da empresa. Então eu vou pegar aquele modelo e vou trazer para a minha realidade, vou adaptar a minha empresa. E aí vou escolher se eu vou ou não utilizar uma cláusula de rescisão antecipada de acordo com a minha realidade, de acordo com a minha empresa. Quanto à homologação dessa rescisão, se o contrato tiver duração superior a 1 ano, é obrigatória a homologação, mesmo que ele seja de prazo determinado. Então, passou 1 ano, tem que fazer a homologação da rescisão no sindicato, no Ministério do Trabalho, aí é onde a empresa homologa normalmente. Bom, ainda vamos falar um pouquinho sobre transformação em prazo determinado. Então a gente já viu aí uma situação, né, que é a questão de mais de uma prorrogação. Então a legislação nos diz o quê? Que o contrato por prazo determinado se transforma em indeterminado quando o contrato por prazo determinado for prorrogado mais de uma vez, então mais de uma prorrogação, automaticamente ele vira um contrato por prazo indeterminado, artigo 451 da CLT. Quando o contrato por prazo determinado que suceder a outro também de prazo determinado, com um intervalo inferior a 6 meses, artigo 452. Então, por exemplo, eu fiz um contrato de experiência com um funcionário, 3 meses, 90 dias. Eu quero demitir por término de contrato, mas eu quero contratar esse empregado novamente com um contrato de experiência. Tem que esperar entre a rescisão e a nova admissão no mínimo 6 meses. Se for menos de 6 meses, o segundo contrato ele é por prazo indeterminado obrigatoriamente. Então, entre contratos por prazo determinado, essa é uma regra geral, tem que ter pelo menos 6 meses. Isso é uma coisa muito comum na construção civil. Por exemplo, eu fiz um contrato de obra certa lá com um servente de obra, terminou o contrato, demiti por término. Quando é que eu vou poder contratar esse funcionário de novo por obra certa? Só quando tiver passado 6 meses da última rescisão. Antes disso, eu não posso fazer ou contrato por prazo indeterminado, mas com determinação de prazo não é possível. Depois, quando o contrato por prazo determinado que exceder a 2 anos de duração. Então, quando o contrato por prazo determinado, tanto de 90 dias, contrato de experiência, quanto de 2 anos, passou 1 dia do término e a pessoa continuou trabalhando, automaticamente ele se transforma por prazo indeterminado. E o contrato de prazo determinado, que exceder o prazo final, torna-se automaticamente por prazo indeterminado. Então, quando a gente faz contrato por prazo determinado, tem que se ter muito clara a data de rescisão. Qualquer passagem dessa data de rescisão, passou 1 dia, passou 2 dias, esse contrato vira por prazo determinado, e para mim, prazo indeterminado, desculpem, e para mim fazer essa rescisão eu vou ter que pagar aviso prévio, multa do fundo, todos os direitos rescisórios da rescisão sem justa causa comum. Bom, gente, por aqui nós terminamos essa aula sobre os contratos por prazo determinado. Eu agradeço a todos, espero que vocês tenham aproveitado. Procurem consultar lá esses artigos da CLT que foram citados, porque toda a base legal toda a base legal desses contratos está prevista na CLT. Eu agradeço a todos, desejo a todos bastante sucesso e até a próxima.